Lagos. E recentemente o pastor Fábio e a pastora Renata levaram um homem que desejou, que estava morando na rua, desejou ir lá e teve esse contato com você. Nós já tínhamos tido esse contato antes, né? E eu gostaria que você apresentasse essa missão. E recentemente o pastor Fábio e a pastora Renata levaram entender um homem que esses são os braços desejou, que estava morando na rua, desejou que não é uma ação social, é uma ação de transformação. Nós já tínhamos tido esse contato antes, que a igreja tem o papel e a função e a responsabilidade, essa missão. E recentemente o pastor Fábio e a pastora Renata levaram. Então vamos estender a sua mão para cá. Esses são os braços. Pai, eu quero colocar esse Saulo nas tuas mãos. Não é uma ação social. E quero te agradecer por um jovem tão tenro na sua idade, numa responsabilidade de um chamado tão maravilhoso, que é esse de ser um instrumento do reino, para o reino, na vida das pessoas que muitas vezes nós passamos por elas e não contabilizamos que são pessoas, são vidas que têm famílias, ou que muitos deixaram e abandonaram e foram abandonados pelas famílias, outros por opção própria, outros por crises, estão morando nas ruas e por eles também o Senhor morreu. Como diz esse texto, aqueles que estão no valado, aqueles que estão nas ruas, sejam chamados para a ceia do Senhor. E obrigado porque Saulo não tem sido daqueles que têm se excusado, mas daqueles que têm dito, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor o enviou para essa tarefa, e que debaixo de unção e graça, nós possamos ouvir e ampliar esse projeto de restauração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Paz de Cristo, igreja, longanimidade, amor, domínio próprio, tudo aquilo que Deus tem, eu desejo na vida de vocês. Bom, meu nome é Saulo, sou de Manaus, missionário, minha esposa Thaís, de Belém, está ali. E tem meu filho Anjo, de 9 anos, a minha filhinha Maressa, de 3, que está dormindo na hora errada, que chegar em casa ela acorda, não dorme mais. Nós estamos aqui no Rio há 2 anos, e começamos esse trabalho em Manaus, levando moradores de rua para a nossa casa. E graças a Deus, misericórdia do Senhor, reverendo Hildo, presidente da Missão Vida, nos levou para a Missão Vida. Lá tem mais estrutura. Nós estamos na Missão Vida há 4 anos. Missão Vida foi o primeiro centro de recuperação de morador de rua do Brasil, existe há 32 anos. Começou através de um garoto de 13 anos de idade, quando ele ia para o seu trabalho, no meio do caminho, havia muitos moradores de rua dormindo logo cedo, e um desses dias ele parou para fazer amizade com desses moradores de rua, e ele passou a não tomar mais café em casa. E a mãe dele perguntou por que ele não estava tomando café. Ele falou que estava levando café para tomar no seu trabalho, mas na verdade ele parava com esse morador de rua e compartilhava o café da manhã dele com esse senhor. E todos os dias ele fazia isso. E um dia ele arrumou o seu café da manhã e parou lá com seu amigo, e quando ele foi acordar seu amigo, ele não acordava, ele estava morto. Ele havia morrido naquela madrugada fria em Anápolis. Ele não quis mais saber de ter amizade com morador de rua. Mas com 17 anos de idade ele conheceu Cristo, aceitou Ele como Senhor da sua vida, e com 20, 21 anos de idade ele começou com um trabalho de sopa, entrega de sopa na rua. E para quem faz trabalho sabe que há 32 anos atrás você conversar, ou evangelizar, ou levar para a igreja um morador de rua era um pecado capital. Ele enfrentava todo esse sistema, e com a sua fé, e crendo que Cristo também veio para eles, comprometeu todo o seu salário. Na época era chefe de gabinete, 15 salários mínimos, tem no livro da Missão Vida a história, colocando esses homens em pensões. E todos os dias ele ia lá, dava uma palavra para eles, conversava com eles. E um dia, ele conversando com um desses homens que estavam na pensão, sim, obrigado. Um desses homens virou para ele e falou assim: por que em vez do Senhor ficar pagando pensão para a gente, o Senhor não compra o terreno e nós mesmos construímos a nossa casa? E daí ele começou a orar: Deus, eu preciso de um terreno, levanta pessoas. E cada vez que ele ia na igreja, ele conta no livro que ele criava uma expectativa quando chegava alguém perto dele, para dar alguma oferta para isso. E um dia ele pregando sobre isso, sobre amor ao próximo, Deus falou com ele no púlpito: eu já consegui o dinheiro do terreno. Ele falou: mas aonde, Senhor?
Ele falou assim, está na sua conta bancária aquele dinheiro que você está guardando há 3 anos para comprar um carro zero. Ele foi lá na conta bancária, tirou o dinheiro todinho que ele estava guardando há 3 anos para comprar um carro novo, e naquela época quem tinha um carro novo e uma linha de telefone era rico. E comprou o terreno da Missão Vida. Foi o primeiro terreno construído pelos moradores de rua. E tudo que vocês vão ver foram construídos pelas mãos deles. Toda a estrutura, tudo, foram eles que construíram. Pode colocar o vídeo, por favor? Depois nós voltamos. Para cá. Os olhos salivam pela fome, a boca chora pelo frio, os ouvidos observam o silêncio e o coração canta a canção amarga dos esquecidos. Um ser humano sucumbe pelo mundo, mas ainda há tempos de esperança e com eles o calor que conforta pela devoção. Assim os olhos agradecem pela graça, a boca se preenche pela satisfação, os ouvidos se encantam pela palavra e o coração ganha forças para seguir. Uma vida renasce para o mundo. Há mais de 30 anos, a Missão Vida cumpre o mandamento do Senhor: resgatar o pobre e curar o ferido. O Hildo dos Anjos iniciou o trabalho de evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis no ano de 1983. Era uma atitude solitária marcada pela fé, obediência e pelo desejo de amenizar a dor daqueles homens. Dessa atitude de amor, nascia o primeiro e hoje maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Atualmente, a Missão Vida atua nas 5 regiões do país com núcleos nas cidades de Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Uberlândia, Minas Gerais, Rolândia, Paraná, Cocalzinho, Goiás, Camaçari, Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, Londrina, Paraná e Manaus, Amazonas. São cerca de 600 leitos acolhendo homens que chegam de todas as partes do Brasil. Para que toda essa estrutura possa funcionar e chegar ao objetivo principal, que é ajudar a restaurar vidas, a Missão Vida atende através de ministérios específicos. Tudo começa com o SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Esse projeto é o primeiro contato com os mendigos e pode ser a porta de entrada para o programa de recuperação. Tocados pelas palavras de apoio e incentivo e aquecidos pelo gesto de amor, os homens que buscam reconstruir suas histórias são acolhidos em uma das unidades. Em Anápolis, Goiás, o centro de triagem é o núcleo da instituição destinado especificamente a receber os mendigos nos primeiros 60 dias do programa de recuperação. Nesta unidade, recebem os primeiros cuidados médicos e psicológicos, além de terem os primeiros aconselhamentos individuais para que possam se acostumar com a ideia de uma mudança radical em suas vidas. A capacidade da unidade é de 40 internos que desenvolvem terapias ocupacionais de manutenção na horta e no escritório administrativo. Após 60 dias, caso escolham dar continuidade ao seu processo de recuperação, os alunos são encaminhados à Fazenda da Missão Vida em Cocalzinho, Goiás, situado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, Distrito Federal. O núcleo foi construído no alto de um monte, em uma área ampla, arborizada e bela. Atualmente disponibiliza 240 leitos para a segunda fase do programa de recuperação.
A rotina dos internos envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, atividades de lazer e terapias ocupacionais como horta, plantações, criação de animais, serviços gerais, cozinha, serralheria e marcenaria. Na área de formação, oferece qualificação através de cursos bíblicos para obreiros e missionários. A necessidade de atender pessoas de todas as partes do país fez com que os núcleos se expandissem pelos 4 cantos. A Missão Vida de Brasília, Distrito Federal, está localizada na cidade satélite de Sobradinho. Nesse local são oferecidos 48 leitos e diversas atividades laborais, que auxiliam o interno no processo de recuperação da mendicância e dos vícios. O estado de Minas Gerais conta com 2 unidades, Governador Valadares, onde são atendidos 60 moradores de rua, e Uberlândia, com capacidade para 42 internos. Como em outras unidades, os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais como criação de animais e horticultura. Em maio de 2012, a unidade fluminense da Missão Vida foi inaugurada na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Atualmente, a capacidade do núcleo é de 40 ex-mendigos. O espaço conta com refeitório, capela, cozinha ampla, lavanderia, 2 alojamentos e até piscina. Em 2010, a Missão Vida chegou ao Nordeste através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia. O núcleo tem capacidade para receber 60 internos que desenvolvem, além das atividades ocupacionais básicas, uma tarefa diferenciada: fabricação de artefatos de cimento. Em julho de 2012, como parte do projeto de expansão, a Missão Vida iniciou suas atividades no sul do país. Atualmente conta com 2 unidades, o Centro de Triagem em Londrina e o Centro de Recuperação em Rolândia, Paraná. Nas 2 cidades já havia uma estrutura básica para o início do trabalho. Reformas e construções foram edificadas para o bom funcionamento das unidades. Com o início das atividades em Manaus, Amazonas, a Missão Vida chegou à última região do Brasil onde não havia um núcleo. Dentro de suas condições, a instituição continua caminhando com os que concluíram o programa e estão aptos a voltarem à sociedade. O Centro de Reintegração em Anápolis, Goiás, tem capacidade para receber 46 moradores. A unidade conta com uma confortável capela, sala de televisão, cozinha, refeitório e biblioteca. Através da Clínica Vida em Anápolis, Goiás, as pessoas assistidas recebem tratamento médico, de enfermagem, odontológico e psicológico, que são estendidos também à comunidade necessitada da região. Já a unidade de saúde na sede em Cocalzinho, Goiás, os internos, ex-internos e missionários da instituição. Como parte do trabalho, a organização desenvolve um ministério de intercessão, onde uma equipe de obreiros ora todos os dias pelos pedidos dos núcleos da instituição, seus colaboradores e pela igreja no Brasil. O Centro Educacional Vida oferece a crianças, jovens e adultos a possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos através de reforço escolar, aulas de música, inglês, cursos para pedreiro, cozinheiro, secretária do lar, gestão, informática e esporte. Além disso, os alunos recebem alimentação e outros benefícios. Todo esse trabalho é feito de forma abnegada por uma equipe da instituição que tem, nesse projeto, parceria com o poder público anapolino. Atualmente fazem parte da instituição 19 ministérios assistenciais e de recuperação. Toda essa estrutura só é possível de ser administrada graças a uma equipe dedicada e comprometida que não mede esforços para que cada objetivo seja alcançado. Com a coordenação direta do presidente da instituição, Reverendo Wildo dos Anjos, a administração possibilita que as coisas aconteçam de forma eficiente, prática e sejam alcançados os melhores resultados possíveis. A Missão Vida cresce a cada dia, mas sabemos que nada do que é feito seria possível se não fosse o apoio dos colaboradores.
Cada mantenedor e intercessor é lembrado com gratidão e honra pela dedicação e fidelidade a esta obra de Deus. Em 2008, a Missão Vida construiu e inaugurou o Memorial da Fé, que traduz através de imagens e textos as histórias de pessoas que contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil. Quando uma igreja cristã cresce numericamente, a receita financeira acompanha esse crescimento. Em uma instituição de fé, o mesmo não ocorre. Na Missão Vida, a receita tem se mantido no mesmo patamar e os compromissos têm crescido diariamente. Estamos orando para que Deus levante novos e fiéis colaboradores. Você pode ser a resposta das nossas orações. Você tem em mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará parte deste projeto que leva à verdadeira evolução ao pobre e necessitado. Preencha corretamente todos os campos da ficha. Escolha o valor que você deseja ofertar mensalmente. Seu compromisso pode ser a partir de R$15 mensais. Assinale ainda se você deseja fazer essa oferta através de boleto bancário ou cartão de crédito. Em caso de cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com todos os dados do seu cartão, inclusive com o código de segurança, que são os 3 últimos dígitos no verso do cartão, logo abaixo da tarja magnética. Junte-se a nós no sacrifício agradável de acolher, cuidar, evangelizar e suprir a necessidade dos pobres de Deus, sendo um investidor do reino. R$ 78% de todo o recurso que entra na Missão Vida dentro do Caixa Único é no valor de R$15. 78% é no valor de R$15. Esse vídeo foi feito por 2 motivos. Um é para prestar conta para as pessoas do dinheiro que está sendo investido, onde as pessoas aplicam esse dinheiro. Outra é para mostrar o que Deus está fazendo no Brasil para esses homens, que muitos de nós não acreditam na recuperação. Com R$15, irmão, você não come um lanche hoje. Estou mentindo? Você não come um lanche bom. Aqui no Rio, então, uma jarra de suco é R$10. E com R$10 você compra um saco de laranja. Com R$15, esses homens alimentam 4 vezes por dia. Você abre núcleos pelo Brasil, você compra Kombi, paga salário de 170 funcionários que a Missão Vida tem e diversas outras coisas. Se você pode e quer ser um colaborador dessa obra, um parceiro, nós temos essa ficha de compromisso que você coloca todos os seus dados. Isso não é um boleto. Esses dados que você preencher vêm para mim hoje, você me entrega ali, eu envio no Sedex para a central gera um boleto em cima dos seus dados, e daqui 1 mês e meio, 2 meses, chega na sua casa. Se você guardar 50 centavos por dia, no final do mês você tem R$15. Existe agora uma lei bancária, que tudo aquilo que gera código de barra, eles estão exigindo CPF. Eu já sei o porquê disso, e alguns de vocês também sabem onde eles querem chegar. Se você não colocar o seu CPF aqui, não tem ainda na ficha, porque essa lei é nova. Coloquei algumas com caneta. Nós vamos pagar R$10 por boleto de multa. Com mais o gasto, vai sobrar uns R$2 para a Missão Vida. Se você pegar esse boleto, preencher e não assumir, nós pagamos 40 centavos por folha. Então, em nome de Jesus, se você levantar sua mão, coloque o CPF e pague, né, se comprometa, porque isso gera custo para nós. Tem ali, levanta por favor. Esses homens que vocês estão vendo, eram homens, vira para lá para a igreja conhecer vocês. Eram homens que, em outro tempo, estavam na rua
mendigando, muitos drogados, não tinha mais perspectiva de vida. Leandro, vem para frente um pouco aqui. O Leandro é obreiro da Missão Vida, um ex-morador de rua também, hoje ele é funcionário, carteira assinada. Eu moro na Missão Vida, ele também, com mais outro obreiro. E os outros foram levantados, já cumpriram os 7 meses, e estão em treinamento comigo 6 meses, depois eu envio para Cocalzinho, faz instituto bíblico mais 1 ano, daí eles são enviados para outros núcleos e vira também funcionário da Missão Vida. Então tem que amassar muito barro, irmão. Não é tão fácil assim levantar obreiro, não. Na Missão Vida, não. E esses homens é um milagre, né, de Deus. Quanto tempo eu tenho, pastor? 20? Amém, obrigado. Fica aí em pé. Se você quer ser um mantenedor, um parceiro da Missão Vida, levante sua mão que eles vão estar passando e deixando para você esse boleto não, essa ficha, e um lápis. Quando você acabar a minha entrega lá, você vai ganhar um brinde. E me entrega o lápis também, por favor. Preencha todos os dados em nome de Jesus, para nos ajudar na hora de enviar. Esse cancelado, dados, contribuição, débito em conta, não está funcionando. Só cartão de crédito. E o CPF, por favor. Vamos, já foi lida a palavra, mas eu queria aproveitar esses 20 minutos para compartilhar com o irmão, com os irmãos. Em 1 Samuel 30. 1 Samuel, capítulo 30. Me acompanhe, não acredite em tudo que eu falar, em nome de Jesus. Olhe na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos falar do homem, que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E nesse capítulo nós vamos ver e aprender alguma coisa com ele. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Marca aí. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Irmãos, imagina todos os homens dessa igreja sair com o apóstolo Washington para uma missão. E vocês moram num arraial, todo mundo junto. E lá vocês acabam de fazer o que vocês têm que fazer alguns dias. E quando voltam, vocês chegam nas suas casas, está tudo queimado. Não tem mais nada, nem casa, nem bens, nem a família. E ali vocês choram com o tamanho da perca. E depois de chorar muito, vocês olham para o apóstolo e falam assim: o culpado é ele, vamos apedrejá-lo. Ele nos levou para essa missão. Se nós estivéssemos aqui, isso não teria acontecido. Imagina você nessa angústia, nesse medo, nessa situação, com 600 homens que não tinham nada a perder mais da vida, e olha e fala assim: vamos apedrejá-lo. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? A primeira coisa
que nós aprendemos com Davi. Davi se esforçou no seu Senhor, no Senhor, seu Deus. Davi ali não tinha nenhum pastor para ligar, Davi ali não tinha nenhum líder para ligar, Davi ali não tinha ninguém para lhe aconselhar. E Davi certamente se afastou e começou a falar com Deus. Não estou falando que é proibido você ligar para o seu pastor, para o seu apóstolo e também para os seus líderes. Mas uma coisa que me chama a atenção de Davi é que antes de qualquer coisa Davi falava com Deus. Eu tenho alguns amigos, e amigos mesmo, não estou ironizando. Até para comprar uma roupa ele liga para o pastor dele para saber se aquela cor é de Deus. Irmãos, nós temos que ter fé suficiente de que Deus nos ouve e Ele fala conosco. Como a irmã falou que o grande problema é que quando Deus diz não, a gente acha que não é Deus. Isso não é de Deus, irmão. Você já viu aquele lance que o irmão vai atrás de um emprego, ele leva o currículo e chega para outro irmão, e aí, conseguiu? Ele falou, não. Aí o irmão fala assim, não, porque não era de Deus. Lógico que era de Deus ele não ter conseguido. A irmã deixou bem claro. O não também é de Deus. Além disso, vem do maligno. E aí sim, depois que você falar com Deus, não tem problema. Liga para um amigo, te ama muito e vai falar algo muito agradável. E muitas vezes não vai falar aquilo que vai te magoar. Mas Deus não, Deus fala sim e fala não. Davi tinha acesso a Deus. Davi tinha fé suficiente para falar com Deus e crer que Deus ia ouvir. Então, nos momentos de angústia, ele recorria a Deus. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-o, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ali Deus lançou uma promessa de que se ele fosse, a vitória era dele. Porém, irmão, tinha 600 homens que Davi tinha que convencer. E no versículo 9 diz assim, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado, que estavam passar o ribeiro de Besor. Para completar, Davi sai com 600 homens para a guerra, e no meio do caminho 200 homens falam assim, ele vê aquela sombra, água fresca, né? E fala, Davi, nós vamos ficar aqui intercedendo por você, enquanto você vai lá para a guerra. 200 homens, hein, irmão. E você vai lá e a gente toma conta da bagagem. Mas Davi se apegava numa promessa que dizia, vai, que tudo libertarás. Davi não se importava com a quantidade de homens, e nem quantos homens ia com ele. Ele se importava com a palavra que Deus tinha lançado na vida dele. Vai, e tudo libertarás. Versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos. Irmão, quem era esse homem egípcio que Davi achou? Ele estava em guerra, imagina, sanguíneo todo mundo. Quando eu pegar aquele cara, eu vou arrancar a cabeça dele, eu vou meter a faca na barriga, porque naquela época podia. E eles estavam maquinando, eu vou ir por aqui, igual um lutador, né? Quando vai lutar, eu vou pegar ele por aqui e tal. E todo mundo com sangue quente. E de repente chega a equipe de Davi com um homem que nunca viu e fala para ele, ó, nós achamos esse cara aqui. Imagina, você pensando, minha família está lá, se a gente não chegar logo, vão matar, vão estuprar meus filhos, minhas filhas, então vamos correr. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Versículo 12, deram-lhe também um pedaço de massa de figos e 2 cachos de passas e comeu. Certa vez eu fui fazer um Natal na minha igreja em Manaus, e eu falando com uma irmã, foi o primeiro Natal dos moradores de rua, e ela falou assim, é verdade, vamos pegar um macarrão com picadinho? Eu falei, não, irmã, você não está entendendo. Você vai comer isso na sua ceia? Ela, não, porque eles podem passar mal. Não, eles comem comida azeda, não passa mal, vai passar mal com chester, estrogonofe, né, pastor? Apóstolo.
Davi deu o melhor, vai lá e pega o figo meu, vai lá e pega os cachos de uva para esse homem que eu nunca vi. Até então ele não sabia que o homem era egípcio, porque o homem estava sem falar, estava lá por morto. Vocês vão entender. E comeu e voltou-lhe seu espírito, porque haviam 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio. Sou servo de um homem, amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Apóstolo Washington, para tudo, cara. A família dele está lá para atender um homem que ele nunca viu na vida. E ele fala: vai lá e pega o melhor que tem para comer para esse homem. Parou tudo. E na hora que o homem volta, ele vai lá: amado, querido, quem é você? E o homem olha para você e fala assim: eu sou aquele que roubou sua família, queimou sua casa, né, levou tudo que é seu. Qual seria a sua atitude diante de uma situação dessa? O que você faria? Seja verdadeiro, irmão, não é pecado não. Deus pode mudar hoje. Fala: eu mataria. E o cara começa a passar o BO dele. Versículo 14: nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos queritas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me essa tropa? Segunda coisa que eu aprendo com Davi: Davi priorizava a gente. A prioridade de Davi era gente, não era a guerra, apesar da família dele estar lá. Ele amava seu próximo. E quem era o próximo naquele momento? Era a família dele? Era um homem que apareceu na frente dele. Eu amo pregações de família e é isso que tem que ser mesmo, unir a família. Mas as pessoas estão invertendo. Ela vive para a família, acorda para a família, todo dia da família, e final de semana da família, e tudo para a família. E a vida vai passando, e as pessoas também vão passando. E ela esquece do seu próximo. Davi amou o seu próximo. Quando eu comecei com esse trabalho lá em Manaus, comecei sozinho 1 ano, levando moradores de rua para casa. E minha mulher não dizia que sim, nem dizia que não. Ela me respeitava. É uma Sara da vida, né? Se calou, não tinha apoio dela, mas também não falava nada. Eu e minha fé de que se fosse Jesus ele faria o mesmo. E todo mundo me chamava de louco, de doido, de irresponsável, vão estuprar seu filho, matar sua mulher. E eu falava: irmão, a Bíblia que eu leio diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a Bíblia que eu leio diz que o verdadeiro amor encobre multidões de pecado. Eu estou fazendo o que Jesus mandou. Agora, se vai matar ou não, o problema é dele. Mas não faça isso, não leve para sua casa, leve para a Missão Vida. Lá não tinha Missão Vida na época. Não tinha, agora tem, tá? Eu fui falar para o presidente da missão que fazia isso, e falei: você é mais doido que eu. Davi priorizava gente. Outra coisa que nós aprendemos com Davi: o cara começa a falar que matou, que pegou, matou não, né? Que roubou, e ele não sabia se estava vivo ou não. E Davi, eu aprendo algo entre linhas, que naquele exato momento, quando o cara falou quem ele era, Davi pensou em matar. Deus entregou ele nas minhas mãos. Mas ao mesmo tempo Davi pensou, ele não se deixou comover pelas suas emoções. Ele falou: cara, esse cara pode ser útil para mim. Esse cara pode ser útil para mim. E ele olha para o cara e fala assim: você poderia me levar lá? Não era mais fácil matar? Pronto, acabava a raiva e tudo. Você poderia nos levar lá? Há 2 anos atrás eu tive uma crise muito grande no trabalho, com as pessoas, com gente. E eu senti claramente Deus falando assim comigo: meu filho, você tem que aprender a comer com Judas. Você tem que aprender a sentar na mesa com Judas, comer com Judas e crer que Judas possa te converter um dia. Olha só.
Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. E Davi, nesse exato momento, fez a proposta para o homem. E disse-lhe Davi: poderias descendo, versículo 15, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás e me entregarás na mão de meu senhor? E descendo te guiarei essa tropa. Então, houve ali uma troca de favores. Versículo 16. E descendo guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Imagina, matou a noite toda, sobrou 400, tinha quantos mil, né? Versículo 21. Depois de Davi ter lutado muito, estava exausto, ele e os 400 homens. Versículo 21. E chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi e deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi do povo que com ele vinham. E chegando Davi, o povo os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos, periquito, papagaio e tudo mais. Mas não vamos dar daquilo que nós conseguimos dos nossos inimigos, porque eles não foram conosco, eles não fizeram nada para que isso acontecesse, eles são um bando de vagabundo. A palavra foi essa. Quantas vezes a gente não fala isso? Em outras épocas, esses homens eram egípcios nas nossas vidas, na sociedade. Eles roubavam, eles matavam, eles faziam tudo que a gente odeia. E um dia alguém olhou para eles com o olhar de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Cara, você pode fazer parte da minha equipe. Você quer vir? E hoje está aí. 70% dos nossos funcionários são ex-mendigos. Passaram para o nosso lado. Mas nós temos que ter o olhar de Davi, de Jesus. Olha o que um homem, segundo o coração de Deus, fala quando se levanta um irmão, tá? Esse filho de Belial era irmão de Davi. No dia que eu li isso aqui, eu fiquei tranquilo, porque eu achava que todo mundo ia para o inferno, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tenho irmãos maus, que bom. Porque ele se permite ser usado, mas não que ele vá para o inferno. Ele é até bom, mas naquele momento falou besteira. E Davi fala bem assim, ó. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Davi reconhecia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Apesar de ele lutar muito, tudo que ele tinha vinha de Deus. Sabe o que isso me leva a pensar? Certamente tem algumas pessoas bastardas aqui na igreja, mais que as outras, empresários, médicos. Aqueles 10 anos que você ficou lá estudando para a faculdade, aqueles 20 anos lutando pela sua empresa, a noite toda. Quem lhe deu aquilo ali, meu irmão? Foi Deus. Foi Deus que te sustentou a noite toda acordado. Foi Deus que colocou no teu coração para escolher aquele curso. Foi Deus que te deu inteligência e sabedoria em muitas vezes da sua vida. Amém? Tudo que nos deu, que nós temos, foi Deus que nos deu. E se foi Deus que nos deu, por que nós temos tanta dificuldade em dividir com aqueles que ficaram para trás?
com aqueles que cansaram, de alguma forma, eu não sei. O cara, como o pastor falou aqui na oração, traumas, problemas. Mulher expulsou de casa, chegou em casa, como eu ouço várias histórias, chegou lá, estava morto, debaixo de entulhos, as 2 filhas de 5 anos e a mulher, o cara foi para a rua, começou a beber, até eu acho que faria isso. Não aguentou. E muitas vezes nós olhamos e falamos assim, isso é um vagabundo, ele tem que trabalhar, e eu não tenho nada com isso. Ele cansou, ele tentou, mas não conseguiu. E se fosse Jesus, certamente ele faria o mesmo. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Não fareis assim, irmãos meus, quando se levantar um maligno que se permitir ser usado, larga de ser besta, não ajuda esse cara. Não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que me deu o Senhor. Porque no dia que você achar que foi na força do seu braço, seu trabalho, ele tira no estalar de dedo. Você duvida? Eu não duvido. Você acorda pobre, irmão. Então, se foi Deus que te deu, nós temos que tratar igual a todos. Pedir sabedoria de Deus, né? Senão também sai jogando dinheiro para o alto, não é isso que eu estou falando. E lidar com os nossos bens, assim como Davi lidava. Se você faz isso, quem está ao seu redor, olha o que vai acontecer, quem está ao seu redor. 24. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Mas isso é injusto. Vai falar com Deus, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. E Deus é antilógica, né? A gente trabalha para ajudar um vagabundo. Vai entender isso. Trabalha. Para ajudar uma pessoa que muitas vezes não fez nada. Porque se você ama somente quem te ama, isso aí até os fariseus faz. Você tem que amar quem te odeia, né? E fazer o bem a quem não está nem aí, nunca mais vai te ver. Esse é Jesus. Aquela irmãzinha que fala mal de você, faz um bolo. Mas não faz agora não, que ela vai saber que foi por causa da pregação. Deixa passar uns 3 meses, né? Chama ela para almoçar em casa. Meu irmão, você vai criar a brasa viva na cabeça dela, você vai deixar ela louca. Por quê? Porque eu te amo. Em Cristo Jesus. Olha só, irmão. Versículo 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje, apóstolo. Aquela atitude de Paulo, estatuto em direito Israel até o dia de hoje. Se você tem uma boa atitude diante de quem está ao seu lado, aquilo pode virar estatuto e direito no coração dela. Líderes, o que você está passando para os seus liderados? Qual é a sua postura? Eles vão te imitar, cara. Tudo que você faz. Hoje nós temos que fazer leis na nossa cidade, onde nós estamos, leis que vão mudar o coração das pessoas. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós de fato vivermos essa prática. E do contra o sistema. O sistema fala, segura, está em crise, não faz nada, não ajuda, guarda, garante tua família. E Jesus fala, confia em mim, reparte o pão que você tem, não temas que eu estou contigo. E se der um copo com água, está dando para mim, se der um pão, está dando para mim, se der roupa, está dando para mim, se visitar, está dando para mim. Olha só. Quem aqui gostaria de dar um abraço em Jesus? Todo mundo. Você quer dar um abraço em Jesus, irmão? Dá um abraço em gente. Abraça seu irmão. Você quer fazer um agrado para Jesus? Agrada a gente. Você não vai conseguir abraçar Jesus em espírito. Alô, acorda. Tive fome.
Me deste comer quando, Senhor? Quando fizeste e deste comer para qualquer um desses. É sério, irmão. Espiritualiza a coisa. Uma vez eu falei para o meu pastor, mas não sei o que. Tá? Falei, irmão, você quer ver Jesus? Falou para mim, quero, olha para mim. Viajou. Agora pirou. Depois de 4 anos que eu fui entender, pastor, o que ele quis dizer. Falei, meu Deus, como eu sou burro. Práticas simples. Seguir Jesus é simples. Amar a Deus é amar gente. Deus é espírito. E muitas vezes você, e quase sempre, não vai poder agradá-lo e fazer nada por ele. Não tem nada que você possa fazer por Deus. Mas se você faz por qualquer pessoa, você está fazendo por Deus. É um evangelho muito acessível. E foi aí que os fariseus não aceitaram esse evangelho de Cristo. Porque era muito acessível, era muito fácil. Eles, não, vamos complicar, não é bem assim. Você tem que ficar 20 horas adorando com a mão alta. E Jesus fala, não, você tem que pegar e abraçar o irmão que está do seu lado. Jesus, eu vou ver se esse negócio dá certo mesmo. Vou amar a gente. Lá na frente tem uns livros da Missão Vida, maravilhosos. A Missão que Surgiu na Madrugada, livro para casamento. Tudo que você comprar é investido na Missão Vida. Muito obrigado, apóstolo, por ter aberto a porta da sua igreja. Saulo, uma das coisas que eu aprendo nos relacionamentos humanos é a forma como você trata alguém que não pode te dar nenhuma resposta em ganhos, é a prova do seu caráter. Você tratar alguém que pode te dar uma resposta financeira ou de possibilidades grandes, não é interesse, você não quer, não que seja regra isso, né? Mas quando você encontra alguém que trata de uma forma respeitosa,